Amém, irmãos. Paz do Senhor a todos. Mais um domingo aqui na casa do Senhor para agradecer por tudo que Ele nos fez, tudo que Ele nos faz, tudo que Ele vai fazer por nós ainda. Amém? Gostaria que vocês abrissem Salmos 27, 4, versículo 4. Amém? No versículo, Salmos, capítulo 27, versículo 4, fala: Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na tua casa todos os dias da minha vida. Amém? Senhor, eu te agradeço, meu Pai, por estar em tua presença. Eu te agradeço, meu Deus, por mais um culto, meu Pai, por mais uma comunhão entre irmãos aqui, meu Deus. Eu te agradeço, meu Pai, por o Senhor ter permitido com que chegássemos até aqui, meu Pai. Te agradeço, meu Deus, por tudo, meu Pai, que o Senhor há de fazer e fez para nós, meu Deus. Eu te peço, meu Deus, que esse culto seja abençoado, meu Pai, em nome de Jesus, que possamos sair daqui diferentemente de como entramos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor abra nossas cabeças, meu Pai, para que possamos aprender mais a palavra do Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que com certeza para a honra e glória do seu santo nome, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, amém. Deus de Abraão e de Isaac e Jacó é o mesmo hoje. Deus de Moisés e de Josué é o mesmo hoje. Ele levanta os mortos, sara e cura os feridos. Deus que desde a eternidade está no controle. Deus que desde a eternidade está no controle. O meu Deus é soberano. O meu Deus é soberano. Se o meu coração parar de bater, Ele sopra em minhas narinas e me traz de volta a Ele. O meu Deus é soberano. O meu Deus é soberano. Se o meu coração parar de bater, Ele sopra em minhas narinas e me traz de volta a Ele. Deus de Abraão e de Isaac e Jacó é o mesmo hoje. Deus de Moisés, de Josué é o mesmo hoje.
Deus que desde a eternidade está no controle. Deus que desde a eternidade está no controle. O meu Deus é soberano. O meu Deus é soberano. Se o meu coração parar de bater, Ele sopra em minhas narinas e me traz de volta. O meu Deus é soberano. O meu Deus é soberano. Se o meu coração parar de bater, Ele sopra em minhas narinas e me traz de volta a vida. Glória a Deus, gostaria de você saudar seu santo rei com suas palmas. Só Ele é digno de toda honra, toda glória e todo poder. Gostaria que os irmãos se concentrassem na presença do Senhor agora e de alguma forma se declarar a Ele que só Ele é santo, só Ele é santo, só Ele é Deus, só a Ele todo dia, toda honra, toda glória e poder. Sabemos que muitas vezes a gente pensa que tudo está contra nós, que a gente acha que tudo vai dar errado, só que a gente esquece que Deus está conosco e que todas as providências já foram tomadas por Ele. Só basta a gente confiar na vontade dEle, que é plena e agradável. Só Tu és santo, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por Ti. Todos os versos e canções
que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado. Só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre, e teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Que teu é o reino e a glória pra sempre, que teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo, só tu és santo, e não há outro como tu, e não há outro como tu, e não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, e só tu és santo, e não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, e só tu és santo, e não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, e não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Santo, santo, santo Deus. Não existe lugar melhor que estar na casa do Senhor, na presença do Senhor. Não há mais outro lugar que eu queira estar, Deus. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar
dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias. Nós adoramos aquele que faz vento aos teus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Nós adoramos aquele que faz vento aos teus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Nós somos seus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos seus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Nós somos seus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos seus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Deixa queimar, deixa 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 queimar, deixa queimar. Amém, meu Pai. Deus, desça aqui, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, com teu fogo, meu Pai. Estamos ansiosos, meu Pai, por teu fogo consumidor, meu Pai. Estar cada vez mais em tua presença, meu Deus. Por estar cada vez mais perto de ti, meu Pai, cada vez mais íntimo contigo, meu Deus. É o que mais queremos, meu Pai. A tua presença é o melhor lugar onde vamos estar, meu Deus. Amém, meu Deus. De nada vale qualquer palavra que eu disser, se não for a presença do Senhor. Então eu quero te convidar a adorar o Senhor agora. Começar a dizer palavras de amor ao Senhor, declarar o quanto você o ama, o quanto Ele é santo, o quanto Ele é digno, o quanto Ele é grande. Senhor, santo, 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 santo é o teu nome, Deus. Senhor, nós declaramos agora que Tu tens toda a liberdade neste lugar. Nós declaramos agora que o controle é Teu, Senhor. Nós declaramos, Pai, que esse ambiente é Teu. Mais Espírito Santo, mais Espírito Santo. Nós clamamos por mais da Tua presença. Mais Espírito Santo, tens liberdade neste lugar. Mais Espírito Santo, mais Espírito Santo, tens liberdade neste lugar. Senhor, nós clamamos, vem com Teu reino neste lugar, vem com Teu céu descer neste lugar. Nós clamamos pela manifestação do Teu reino neste lugar, porque nós ansiamos pela Tua presença, nós ansiamos por mais de Ti. Mais Espírito Santo, mais Espírito Santo, toma, Senhor, o Teu lugar de honra neste lugar. Santo, 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 santo é o Teu nome, Jesus.
Toma o teu lugar de honra, porque tu és o rei deste lugar. Tu és santo, tu és digno de toda honra e toda glória. Nós queremos declarar agora o quanto nós te amamos, o quanto nós te adoramos, Senhor. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Deus, nós clamamos agora, toma o controle de tudo que acontecer daqui por diante. Ora na manás. Mais Espírito Santo, mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo, vem invadir este lugar. Porque o que nós queremos é a tua presença. Nós ansiamos pela tua presença. Faz o que tu queres neste lugar, Senhor. Cura corações. Cura vidas nessa noite. Que haja salvação nessa casa. Que haja cura nessa casa. Ou que vidas saiam transformadas neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus é o que nós clamamos, Senhor. Abra nossa mente, Deus, para compreender a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Usa, Senhor, a minha boca como Tua boca neste lugar, Senhor. Que não seja eu, mas o Senhor a falar neste lugar, Deus. Em nome de Jesus, liberando a Tua palavra de vida, liberando a Tua palavra que gera transformação, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém? Podem se sentar. Aleluias. Aleluias. Cheiravas. Orana canta labas. Ulabalabalabas. Amém, Jesus. Santo, santo. Santo, santo, santo é o teu nome. Amém. Hoje nós estamos no último culto da nossa série sobre identidade. Nós estamos há 3 cultos falando sobre identidade com os nossos jovens. E hoje eu fiquei com a incumbência de trazer a palavra. E para a gente começar, eu queria te convidar, você que está com sua identidade, que você trouxe sua carteira, eu queria que você pegasse a sua identidade. Eu até deixei a minha em mãos. Pegasse ela e olhasse. Graças a Deus a gente tem distância, ninguém vai ver a sua foto, tá super tranquilo, que eu sei que a foto 3x4 não favorece ninguém. Se você não trouxe, você vai imaginar a sua identidade, mas se você trouxe, pegue ela, porque visualizar ajuda a fixar. E eu queria que você olhasse para a sua identidade agora, olhasse para o seu documento aí, que chama documento de identidade, e observasse. Quando a gente fala sobre identidade, a gente fala sobre características, um conjunto de características particulares e exclusivas que identificam e diferenciam pessoas. E aí, quando, por exemplo, você para numa blitz, o policial te pede a sua identidade, onde você vai a algum lugar, existem lugares que te pedem identidade, a primeira coisa que eles olham é a foto. Por que olhar a foto? Porque é na foto que a gente vê os traços e confere os traços, porque são os traços que nos identificam fisicamente. Porque a imagem, ela sempre vai apontar para uma identidade. Pega essa primeira chave, porque a gente vai começar a falar que a imagem, ela aponta para uma identidade. Eu não sei se só a minha mãe falava isso, mas eu acredito que não. Todas as vezes, quando eu era adolescente e saía sem identidade, ela me xingava. Falava, menina, você tem que sair com identidade, porque Deus o livre, acontece alguma coisa na rua e você está sem identidade, as pessoas não vão ter como me contatar, não vão descobrir quem são seus pais, você precisa andar com identidade, senão você pode ser considerado uma indigente. Só comigo que minha mãe falava? Ou mais alguém já ouviu isso de um pai, de uma mãe que tem que andar com identidade, tem que andar com documento? Todo mundo, né? Porque quando a gente não tem uma identidade em mãos e acontece alguma coisa, nós podemos ser considerados indigentes. Indigente significa um indivíduo sem condições de suprir suas próprias necessidades, um miserável necessitado. Isso aqui é dicionário, tá, queridos? Um pobre sem abrigo que tem falta de extrema carência e sem origem. Indigente significa sem origem. Quando nós não temos a nossa identidade, nós podemos ser considerados indigentes. E quando a gente fala de um mundo espiritual, quando você não tem a sua identidade firmada em Deus,
você pode ser considerado um indigente, que significa tudo isso. Um indivíduo que não tem, tem extrema carência, que não tem origem, que não tem abrigo, que sente falta, que tem necessidades, que é um miserável. Então, por isso é a importância da gente falar de identidade. Por isso Deus nos deu 3 cultos para falarmos sobre identidade, porque é muito importante. Porque a identidade, ela aponta para uma origem e ela aponta para um propósito. Nós vamos ver isso aqui mais à frente. Sem uma identidade, nós nos tornamos perdidos, nós nos sentimos inseguros, porque nós não temos uma origem na qual a gente se estabelece e se firma, e a gente não tem uma direção, a gente se sente perdido. E quando a gente olha a nossa foto e olha os traços que nos identificam, a gente entende que esses traços, eles vêm de uma outra casinha que está aqui na identidade, que chama filiação. Todos os seus traços, as suas linhas, as suas formas, elas são uma carga genética que você recebe. Eles apontam para o seu pai, para a sua mãe, porque a nossa identidade, ela tem uma origem naquele que nos gera. E eu quero que você pegue isso aqui nessa noite. A sua identidade depende daquele que te gerou. E quando eu falo daquele que te gerou, eu estou falando muito além de um pai ou de uma mãe. Eu estou falando daquele que sonhou com você muito antes da sua mãe e do seu pai sonhar com você. A nossa identidade, ela depende de Deus, que foi aquele que sonhou com você antes da fundação do mundo, porque é isso a palavra nos diz, que antes da fundação do mundo Deus já havia sonhado com você. Deus já vinha planejando você. Então, não há como falar de identidade se a gente não falar de paternidade, se a gente não falar daquele que nos gerou. E a gente não tem como falar de origem sem olhar para Gênesis. Então, eu queria te convidar a abrir em Gênesis. Vamos lá no primeiro livro da Bíblia, do primeiro capítulo, Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 26, onde diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Lembra que eu disse que imagem aponta para a identidade? E a nossa identidade está contida naquele que nos gerou. E aqui a palavra está falando que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, nós fomos feitos para apontar para o nosso Criador. Imagem, do original do grego, que vem do original hebraico, diz tselem, que significa projetar, produzir uma sombra. E a sombra, ela não tem existência por si própria. Ela precisa de um objeto e ela precisa de uma luz para existir sombra. E quando Deus ele nos cria como sombras, Ele nos cria para que nós tenhamos existência nele, para que a nossa existência esteja nele, para que nós possamos apontar para o nosso Criador. E nós fomos feitos semelhança, porque aqui está contido o nosso propósito. Porque Deus nos criou semelhantes, porque apenas seres semelhantes relacionam entre si. Eu tenho mania de chamar meus cachorros de filho, filha, mas eles não são meus filhos. E eu não relaciono com eles, porque ele é um ser diferente de mim. Não existe relacionamento em seres diferentes. E Deus nos criou semelhantes a Ele para que Ele pudesse criar um relacionamento conosco. Porque esse é o principal propósito dEle. Esse é o nosso principal chamado. Esse é um chamado que existe antes do pecado. No mês passado nós estávamos falando sobre o ID, que é um chamado que todos nós como discípulos de Jesus temos. Mas o chamado de ID, ele vem depois desse chamado de relacionamento com o Pai. Porque Deus ele nos criou para relacionamento. Esse é o propósito do Pai. Amém? Então, quando a gente vê aqui em Gênesis, a gente entende que a nossa identidade aponta para aquele que nos gerou, que é Deus, e para o nosso propósito, que é para o relacionamento com Deus. Amém? Todo mundo está caminhando comigo até aqui? Amém. Eu quero
passar para um segundo ponto, que é por que a gente precisa, então, definir a nossa identidade, entender, compreender a nossa identidade em Deus. Porque, como eu disse, quando nós não temos uma identidade, nós podemos acabar como indigentes, como seres que têm falta, que têm necessidades, que estão sem abrigos, que são inseguros, que não têm nem origem e nem destino. E, com base nisso, o inimigo, Satanás, tem como uma das principais estratégias atacar a nossa identidade, porque quando ele ataca a nossa identidade, quando ele não te permite estabelecer a sua identidade em Deus, ele consegue nos destruir e nos deixar vulneráveis, e ele consegue destruir o nosso propósito de nos relacionarmos com o Pai. Então, por isso que uma das principais estratégias dele vai ser sempre atacar a sua identidade. Por isso, hoje nós temos muitos jovens com crise de identidade, que não se entendem, que saem copiando tudo, que tentam se encaixar em grupos para se sentir com uma identidade, quando na verdade ainda estão perdidos. Porque uma das principais estratégias do inimigo é atacar a identidade. E a gente vai ver como que isso aconteceu dentro da Bíblia, ainda em Gênesis, no capítulo 3. Gênesis, capítulo 3, no versículo 1. Diz assim, amém? Gênesis 3, versículo 1, diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então, a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vamos parar aqui um pouquinho. A serpente, ela vem ali no Éden, de um modo muito sagaz, e utiliza uma das estratégias do inimigo, que é a mentira, para tentar atacar a identidade do homem. A palavra diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós já éramos semelhantes a Deus. Nós já tínhamos semelhanças, características de Deus em nós. Nossa imagem já apontava para o nosso Criador. E a serpente vem falando: olha, se você comer desse fruto, aí você vai se parecer com Deus. Aí você vai ter o conhecimento que Deus tem. E ele começa a deturpar a verdade com uma mentira. E Adão e Eva, por não terem sua identidade tão bem firmada e estabelecida, eles acabam comendo do fruto. Porque quando a gente tem a identidade estabelecida, o inimigo ele pode vir com mentiras, ele pode vir com várias estratégias dele, a gente não cai. Lá em Mateus, Jesus passou pelo mesmo processo. Em Mateus 4, o inimigo ele vai até Jesus no deserto e o tenta e fala: se tu és o filho, o que ele está fazendo? Atacando a identidade de Jesus. Mas Jesus, ele estava firmado na sua identidade, ele tinha afirmações do seu Pai, ele estava estabelecido naquela identidade, e ele prosseguiu nas verdades, ele declarou as verdades que o Pai tinha sobre ele, e ele não caiu naquela estratégia do inimigo. E a estratégia do inimigo não mudou, porque ele não é criativo, ele usa a mesma estratégia. Se antes, lá no Jardim do Éden, ele veio deturpando a verdade com mentiras, e com Jesus também ele faz a mesma coisa com a gente. Ele vem com mentiras, ele vem com acusações sobre o nosso passado, tentando atacar a nossa identidade. E ele faz isso de duas formas. Uma, com ataques na nossa mente. Sabe quando surge do nada um pensamento negativo a seu respeito? Do nada você começa a pensar: eu não tenho valor, eu sou um fracasso, eu não consigo, eu não dou conta, eu não tenho valor nenhum. Isso não é verdade.
Em Salmo 139 diz que Deus, Ele já te conhecia, Ele já tinha planejado você muito antes de você nascer. Quando você ainda era um feto na barriga da sua mãe, Deus, Ele já tinha te escolhido, Ele já tinha te amado, Ele já tinha te criado de modo especial. É isso que fala em Salmos. Isso não é uma verdade. Quando você tem esse pensamento na sua mente, é um ataque do inimigo. E o problema é que muitos de nós vamos nos alimentando e acreditando naquela mentira e começamos a estabelecer isso como verdade na nossa mente. Uma outra estratégia é que ele faz pessoas declarar sobre a sua vida rótulos, estigmas, mentiras a seu respeito. Quantos de nós já não fomos rotulados em algum momento da nossa vida e a gente começou a se alimentar daquilo? Jacó é um exemplo na Bíblia que ele se alimentou de um rótulo. Jacó significa aquele que pega pelo calcanhar e ele recebeu esse nome no seu nascimento por conta disso. Mas a raiz em hebraico de calcanhar é a mesma raiz de enganador. E Jacó ele começa a enganar o seu irmão, porque ele se alimentou daquele rótulo, daquele estigma que tinham colocado sobre a vida dele. E muitas das vezes nós vamos nos alimentando de rótulos, de estigmas, de palavras que declararam sobre nós no nosso passado, e a gente começa a acreditar que aquilo é verdade. Mas era só uma estratégia do inimigo de quebrar a sua identidade. Porque quebrando a sua identidade, não se firmando na sua identidade em Deus, ele te afasta de Deus, que é o propósito do Senhor, um relacionamento, e ele te deixa vulnerável para ele fazer o que ele quiser com você, para ele te dominar com o pecado. Mas como eu sei se eu estou me firmando na minha identidade, como Jesus fazia, ou se eu estou como Adão e Eva, precisando fortalecer a minha identidade? Porque percebam, Adão e Eva tinham um relacionamento com o Senhor. Ele andava com eles no jardim. E como que eles não tinham essa identidade? Porque depende de nós. Depende de como nós absorvemos esse relacionamento com Deus. Do que você busca no seu relacionamento com Deus. E se você não se deixa levar pelas mentiras, não se deixa levar pelas declarações de outras pessoas, ou se você se firma apenas na palavra. Jesus se firmou na palavra. Porque todas as vezes que o inimigo tentou, deturpando a verdade, ele vinha com a palavra e declarava. E assim ele foi se estabelecendo firme na sua identidade e não se deixou levar numa tentação. E eu pontuei aqui alguns indícios que eu quero que vocês comecem a refletir a respeito desses pontos e perceber se você tem firmado a sua identidade em Deus ou se você precisa correr atrás disso. Amém? E o primeiro ponto é que uma pessoa que não tem uma identidade firmada no Senhor vive sob o domínio do medo. E às vezes a gente acha que só quem está lá fora vive isso, mas isso é para qualquer pessoa, mesmo para aqueles que estão dentro da igreja. Às vezes a gente está dentro da igreja, mas a gente não tem uma identidade firmada no Senhor. E a gente vive sob o domínio do medo, sobre uma mentalidade de orfandade, uma mentalidade de um órfão que não reconheceu, não entendeu que Deus é um bom pai, um pai perfeito, que faz tudo por você, que te amou, que te aceitou, que te afirmou, como Deus fez com Jesus. Pouco antes dele ser tentado no deserto, ele passa pelo seu batismo e ali uma voz do céu diz: "Este é o meu filho amado". Deus estava firmando a sua identidade para Cristo. E quando nós temos um relacionamento com Deus, Ele afirma isso para a gente. E basta a gente se firmar nessas declarações do Senhor, se firmar nas verdades que estão escritas na palavra e não se deixar levar pelas mentiras e acusações do inimigo. Amém? O primeiro ponto sobre viver sob o domínio do medo é que uma pessoa que não tem identidade firmada, ela tem medo de não ser aceita, de não ser amada, tem medo da rejeição. É uma pessoa que faz tudo para agradar os outros e que às vezes até se esquece de si, porque ela tem tanto medo de ser rejeitada, tanto medo de não ser amada, que ela quer fazer tudo por você para ela receber esse amor. E às vezes a gente vai fazendo isso sem nem perceber. É uma pessoa onde a motivação de fazer a obra, de buscar santidade, não está em dar isso como resposta ao amor de Deus, mas para alcançar o amor de Deus. Quando, na verdade, o que é bíblico é que o amor de Deus ele já te alcançou por meio de Cristo Jesus. E fazer boas obras, buscar santidade, é consequência, não é causa. É uma pessoa que não se sente amada, não se sente aceita,
vai correr atrás disso. Mas quem tem a identidade firmada em Deus, sabe que é amado e que é aceito por Deus. E eu queria abrir com vocês lá em Romanos, no capítulo 5. Romanos 5, 8. Onde diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus, Ele provou o seu amor de diversas maneiras. Ele te amou quando Ele te criou. Ele te amou quando Ele mandou Jesus para morrer por você. Ele te limpar do pecado e te trazer de volta. E Ele te amou ainda mais quando Ele enviou o Espírito Santo para morar dentro de você e te transformar dia após dia de um pecador, de um órfão, de alguém sem identidade, de um indigente, num filho amado e aceito pelo Pai, redimido. Amém? O Senhor, Ele provou o seu amor de diversas formas. E não tem porquê você se sentir com medo de não ser aceito, de não ser amado. Porque em Deus existe amor, em Deus existe perdão, em Deus existe misericórdia. E Ele te ama. Outro medo que pessoas que não têm a sua identidade firmada sentem é o medo de errar e o medo de ser corrigido. Por isso são pessoas que não aceitam a sua responsabilidade em nada e colocam a culpa sempre nos outros, sempre nos outros. Nunca assume a culpa, porque ele tem medo de falhar, porque ele acha que se ele falhar, ele vai ser rejeitado, ele não vai ser aceito. Quando lá em Hebreus 12 fala: aceite a correção do seu pai, aceite a correção do Senhor, porque Ele corrige a quem ama. Deus, Ele corrige porque Ele ama, não porque Ele é um carrasco. E se Ele te corrige é porque Ele quer que você se torne uma pessoa melhor. Não há por que temer. Não há por que temer errar, porque nós vamos errar, nós somos humanos. Mas em Deus nós temos perdão, amor e correção. Amém? Outro medo é o medo da escassez. São pessoas completamente inseguras porque não conhecem a sua origem e não têm destino. Aí tem medo do que vai acontecer no futuro, não descansam em Deus, são ansiosos, têm medo de faltar recursos, não confiam no Pai que servem. Porque quem tem uma identidade firmada no Senhor conhece ao Pai e sabe que Ele nunca falta. Sabe que Ele sempre está lá, que Ele sempre tem recursos. E se Ele te deu uma palavra de vai, quando você for, vai haver uma graça para você te acompanhando e nunca vai faltar recursos. Amém? Então, um filho, alguém que tem uma identidade firmada no Senhor, não tem medo da falta, porque ele sabe que Deus supre. E um último ponto da questão do medo é que pessoas que não têm identidade firmada vivem sobre o medo da condenação. São pessoas que não têm certeza da sua salvação, mesmo dentro da igreja, e começam a fazer as obras, começam a buscar santidade, porque têm medo de ir para o inferno. E aí fazem aquilo, transformam as obras, a santidade, como causa e não como consequência. Quando na verdade é bíblico, lá em 1 João 3, 2-3, se vocês quiserem ler depois, fala que quando nós somos alcançados pelo amor de Deus, nós buscamos nos santificar. É uma consequência. Nós fazemos isso porque nós amamos e não porque nós temos medo. E eu queria ler com vocês lá em 1 João, no capítulo 4, no versículo 18 e 19, onde diz assim: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que não teme não é aperfeiçoado no amor. E para nós termos uma identidade firme, estabelecida no Senhor, nós precisamos ser aperfeiçoados no amor de Deus. Então nós precisamos ter contato com o Pai, nós precisamos nos expor à presença dEle, para termos revelações dEle a respeito de nós, a respeito do amor dEle sobre nós. Amém? Segundo ponto, eu vou correr aqui um pouquinho, de uma pessoa que não tem uma identidade firmada, ela não se sente digna do amor de Deus. E aí por conta disso, ela vive distante de Deus, porque ela nunca se sente digna para entrar na presença de Deus. E é uma pessoa que como eu já citei antes, vive buscando santidade para merecer, para talvez assim eu seja digno. Só que a palavra fala que é por graça, não é por merecimento.
Né? Em Hebreus 4 fala, nos aproximemos com confiança diante do trono da graça, porque é lá que nós encontramos graça e misericórdia. Então nós não precisamos nos sentir indignos e nos distanciarmos de Deus. De verdade, de fato, nós não merecemos o amor dele, nós não merecemos a graça dele, mas ele nos ofertou por graça, e você pode usufruir. Ele quer que você usufrua, porque nós fomos criados para esse propósito, de estar na presença dele, de ter um relacionamento com ele. E o terceiro ponto de uma pessoa que não tem uma identidade firmada em Deus, é que ela olha o próximo de modo deturpado. Ela vive se comparando, disputando, porque ela tem medo de ser rejeitada. Então ela fica olhando ao redor para ver se um outro não está sobressaindo e ela sendo rejeitada. Quando na verdade o amor de Deus ele é fiel e é constante para todas as pessoas. Ele não tem diferença. São pessoas que vivem buscando a aprovação de homens e vivem buscando aprovações de homens porque não entendem o amor de Deus, não entendem que foram aprovados, aceitos por Deus, e vivem julgando e condenando os outros pelo mesmo motivo, que tem medo de ser rejeitado. Então, se ele condena o outro, se ele julga o outro, se ele fala o pecado do outro é maior do que o meu, eu não vou ser rejeitado. Quando, na verdade, aquele que é filho, aquele que entende a identidade dele, ele faz como o pai, ele aprende do pai e ele ama o próximo. Porque lá em Colossenses 3 fala que nós precisamos amar e perdoar como o Pai perdoou, como o Pai amou. E são pessoas que têm dificuldade de perdoar, porque quando elas são feridas, elas acabam ferindo outros, elas vão criando raízes de amargura, se tornam vítimas de todas as circunstâncias, de todas as situações, criam fofocas, criam mentiras a respeito da situação e do outro, ao invés de fazer o que a palavra diz, que um filho ele perdoa. Porque nós aprendemos com o Pai, e o Pai ele nos perdoou uma dívida tão maior que a nossa, que nós precisamos saber perdoar uma dívida menor que o nosso próximo tem conosco. Então, um filho, uma pessoa que tem uma identidade firmada, perdoa facilmente, porque aprendeu com o Pai. Amém? E para a gente finalizar, como nós podemos fortalecer e estabelecer a nossa identidade em Deus? Listei aqui 4 passos práticos, porque eu, por exemplo, eu gosto de aprender com o prático. O que eu preciso fazer de modo prático para eu estabelecer a minha identidade em Deus? O primeiro e simples é ler, meditar e praticar a palavra. Porque na palavra existem verdades sobre a sua identidade, verdades a seu respeito. E você precisa conhecer essas verdades para que você se alimente dessas verdades e não das mentiras e das acusações que o inimigo lança a seu respeito. Então nós precisamos ler e meditar na palavra de Deus, que é o Logos, que é a palavra escrita, para a gente ter as revelações que Deus tem a respeito da nossa identidade. E eu listei aqui 6, que até a pastora citou na última pregação, várias delas, que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, que está em Gênesis 1. Em Salmo 139, nós somos criados de modo especial e admirável. Em João 1,12, em Gálatas 4 ao 7, diz que nós somos filhos adotados por meio de Cristo Jesus e, portanto, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Tudo isso faz parte da nossa identidade, mas a gente só conhece isso quando nós buscamos a Deus. Nós buscamos conhecer a Deus através da palavra dele que está escrita. Nós somos tesouro particular de Deus, que está lá em Êxodo. Nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Somos reis e sacerdotes porque nós participamos da herança de Cristo. E essas são verdades que estão na Bíblia. Se a gente não lê a Bíblia, a gente não tem como ter revelações a respeito da nossa identidade. Então nós precisamos conhecer a palavra, meditar na palavra, não é só ler. Acabei. Não, é meditar na palavra e se alimentar dessas verdades. O segundo ponto é se expor à presença de Deus. Eu queria abrir lá em 2 Coríntios, que é um versículo que eu amo. 2 Coríntios 3. Segunda Coríntios 3, versículo 18, diz assim:
E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então nós precisamos nos expor à presença de Deus, entrar para o secreto, entrar no seu quarto, adorar o Senhor, honrar o nome dEle, clamar pela presença dEle e, quando a glória dEle se manifestar, buscar dEle as revelações que Ele tem específicas para você. Porque você só vai ser firmado como um filho, numa identidade do Senhor, quando você tiver revelações específicas de Deus para você. E isso só acontece quando você vai para o secreto. Isso não acontece nos domingos da igreja. Isso acontece no seu quarto, no seu dia a dia com Deus. Você precisa das revelações que estão na palavra, mas você precisa das revelações específicas que Deus tem só para você. Você já perguntou para Deus, Deus, qual o apelido que você me deu? Deus, como que você me conhece? Como que você pensa? O que você pensa quando você pensa sobre mim? Eu comecei há pouco tempo a orar todos os dias para o Senhor. Pai, o que está em seu coração para mim? Quais são as revelações específicas do seu amor que você tem para mim hoje? Qual é a porção do seu amor que você tem para mim hoje? Só que isso você só vai ter no seu secreto com Deus. E terceiro ponto, estou encerrando. Jejue, porque quando você jejua, você silencia a sua carne e você se torna mais sensível para ouvir essas revelações específicas que Deus tem a seu respeito, porque elas são dadas por meio do Espírito Santo. Então ele precisa crescer na sua vida e o jejum vai te ajudar a ouvir essas revelações. E o quarto ponto é ore, converse com o Senhor. Faça como em 2 Coríntios aqui a gente leu, com o rosto desvendado, mostre ao Senhor as suas vulnerabilidades, os medos que você deixou tomar conta do seu coração, as mentiras que você passou a acreditar, as acusações que você deixou tirar a sua paz. Fale tudo para Deus e busque dele quais as revelações que ele tem para você, para te curar das dores e feridas que foram causadas por essas mentiras, para te curar dessas dores e feridas que foram criadas porque você estava vulnerável, sem entender a sua identidade. E declare as verdades que Deus te revelar na palavra e no seu espírito. E por que declarar? Porque lá em Provérbios 18 fala que na boca, na língua, há vida e a morte. Deus criou o mundo através da palavra. Ele falava, haja, e aí havia. Porque a nossa palavra ela tem poder criativo. Então declare as verdades de Deus a seu respeito. Pare de declarar as mentiras do inimigo. Muitas das vezes a gente começa a declarar, eu não tenho valor. Mas isso é uma mentira. Pare de declarar as mentiras e as acusações que o inimigo manda na sua mente e declare as verdades de Deus a seu respeito. Sejam elas reveladas na palavra ou aquelas que ele revelou no seu coração. Amém? E eu queria te convidar a ficar de pé agora. Se você se identificou com algum desses pontos, que você precisa fortalecer a sua identidade, eu quero te convidar nessa noite a se mostrar ao Senhor com o seu rosto descoberto, mostrar ao Senhor as suas vulnerabilidades, mostrar ao Senhor todas as mentiras que você já acreditou e que você declarou na sua vida. Eu quero te convidar a ter uma conversa íntima com o Senhor nesse momento, onde você vai expor todas as dores e feridas que você já teve, porque você não se firmou em verdades que Ele tinha a seu respeito. E você se deixou levar por mentiras que foram lançadas à sua mente por Satanás, ou por palavras que foram declaradas na sua vida por pessoas, rótulos que te deram, estigmas que te deram. Eu quero te convidar a colocar isso aos pés da cruz nessa noite. Oh Senhor Santo, Santo, Santo é o Teu nome, Deus. Nós clamamos, Senhor, pela Tua presença. Deus, nós clamamos, Deus, que o Senhor venha com Teu Espírito. Nós Te damos liberdade, Espírito Santo, para agir neste lugar. Para ouvir, Senhor, os corações de cada um, sondar o coração de cada um nessa hora. Trazendo cura sobre aquelas feridas que foram abertas, porque acreditamos em alguma mentira, porque nós não nos estabelecemos nas suas verdades. Nós clamamos agora, Senhor, por uma revelação pessoal do Teu amor. Nós clamamos agora, Senhor, para que o Senhor vá de encontro a cada um, Senhor, a cada coração que aqui está, Senhor.
E comece a declarar as suas verdades, as verdades que o Senhor tem a respeito de cada um. Nós clamamos, Deus, por afirmações a pessoas que estão inseguras, que não têm sentido segurança, Senhor, de prosseguir, porque não entendem a sua origem no Senhor, porque não entenderam o destino que o Senhor quer dar. Ora cantarabaixa labalabalabas. Existem pessoas que foram feridas na sua infância por palavras de pai, de mãe. O Senhor te diz nessa noite que Ele é Pai, Ele é um bom Pai, Ele te ama, Ele te aceita. E Ele quer tocar no seu coração nessa noite. Ele quer te curar de todas essas feridas que você tem carregado desde a sua infância. Existem pessoas que não tiveram um pai presente e não entendem o que é ter sua identidade vinda daquele que te gerou. Mas Deus nessa noite quer mudar a sua perspectiva. Ele quer que você entenda que nele você tem um porto seguro, que nele você tem um pai que vai suprir todas as suas necessidades, que nele não vai faltar nada. Tire o seu braço, porque Deus quer fazer. Ele só quer que você descanse no Senhor. Ele só quer que você descanse o seu coração. Nós clamamos, Deus. Vem, Senhor, tocar corações nessa noite, Deus. E ministrar, Senhor, as tuas verdades. No coração de cada um. Nós quebramos, Senhor, todas as palavras malditas que foram liberadas sobre cada um que aqui está. E nós declaramos as tuas verdades sendo estabelecidas sobre a vida de cada um. Nós clamamos, Senhor, filhos, mentalidade de filhos nessa noite. Nós clamamos que toda mentalidade de órfão seja quebrada nessa noite em nome de Jesus. Nós clamamos, Senhor, por jovens, por homens e mulheres que se levantam como filhos, sabendo do Pai ao qual servem, conhecendo um Deus que não falta e que não falha. E que vão sair daqui, Senhor, com uma autoridade nunca vista antes. Porque vão sair seguros. Com um destino. Nós clamamos, Deus. Toca, Senhor, no coração de cada um nessa noite. E continua, Senhor, a nos visitar. Enquanto estamos voltando às nossas casas, quando estivermos no nosso secreto, Deus, nós clamamos, Senhor, pelo Teu amor, por uma nova revelação do Teu amor, por uma nova revelação, Senhor, da identidade que o Senhor tem para cada um, Senhor. Em nome de Jesus é o que nós clamamos nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus.